1º de novembro de 2023, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos, iniciarmos juntos esse novo dia de trabalho, de estudos, consagrando-o à proteção de Deus nosso Senhor. E hoje é dia 1º de novembro. Hoje é o primeiro dia deste mês abençoado por Deus. Rezemos, meus queridos, nesse momento tão breve, dessa reflexão diária, para que esse mês efetivamente seja um mês cheio de realizações para mim, para você, para todos os nossos familiares, amigos. Seja um mês abençoado de verdade, Meus queridos, hoje é 1º de novembro, no calendário geral da Igreja Católica Universal. A Igreja está celebrando o Dia de Todos os Santos. No Brasil, evidentemente com a autorização da Santa Sé, nós passamos o Dia de Todos os Santos para o domingo seguinte, porque é um dia de preceito, Dia de Todos os Santos. E como hoje não é feriado, muita gente estaria impedido de ir à missa. Então, quando acontece do preceito cair na semana, no Brasil nós passamos para o domingo seguinte. Então, por isso que hoje nós estamos celebrando o dia corrente, Dia normal do tempo comum, porque no Brasil nós celebraremos Todos os Santos no próximo domingo, tá bom? Se você assistir à missa papal hoje, por exemplo, você vai ver que o Santo Padre, o Papa ou algum cardeal designado por ele vai estar celebrando a solenidade de Todos os Santos. E nós estamos acompanhando os textos do tempo comum, tá bom? É por essa justificativa. Então nós vamos meditar nessa manhã o texto corrente da liturgia do tempo comum, que é a carta de São Paulo aos Romanos, hoje o capítulo 8, versículo 26 ao 30. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante também carregado de teologia bíblica e ao mesmo tempo um texto muito bonito, Quantas vezes, eu vou fazer uma pergunta para você, você reflita no seu coração, que eu também vou refletir no meu, Quantas vezes nós fizemos algo na nossa vida e depois nós nos arrependemos? Ou quantos passos que nós demos que hoje, com a maturidade que nós temos hoje, nós faríamos diferente? Quantas situações da nossa vida, se nós pudéssemos reescrevê-las, nós as reescreveríamos de maneira totalmente diferente, como elas hoje desabrocham na nossa realidade. Não é verdade? E por que isso? Talvez, meus queridos, de acordo com o texto de hoje, talvez porque nós temos o hábito de dar passos sozinhos, sem Deus. Isso todos nós, Todos nós. É só nós olharmos o nosso dia a dia. Nós somos muito impetuosos.
Nós somos muito irreflexivos, nós somos muito instantâneos, digamos assim, imediatos. Quantas coisas nós fizemos sem pararmos, sem rezarmos, sem pedirmos o favor da sabedoria divina, sem perguntarmos a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? É por isso que às vezes os nossos passos são errôneos. É por isso que às vezes nós nos lançamos a um futuro que não era aquilo que nós tínhamos pensado no passado, né? Por isso que o texto que nós ouvimos hoje, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor. Quando nós nos deixamos, o texto está dizendo o seguinte, quando nós nos deixamos ser socorridos por Deus, Deus vem nos socorrer. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos qual decisão tomar, deixemos-nos ser guiados pelo Espírito de Deus, que vai rezar em nós e que vai invocar aquilo que é assertivo, que é correto, que é promissor para nós. Nós precisamos, meus queridos, deixar esse hábito de tentar fazer as coisas por nossas próprias forças, segundo nossa própria cabeça, segundo nosso próprio querer, nossa própria vontade. Precisamos consultar mais a Deus pela vida de oração, por uma intimidade de penitência, uma intimidade espiritual. Nós precisamos deixar que Deus faça e Deus reze em nós. Porque quando nós assumimos o lugar de Deus que cabe em nós, nós fazemos atrocidades, nós escorregamos, nós os degradamos. Por isso que está falando o texto, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos nem como pedir, ou seja, nós somos frágeis. Nós precisamos, meus queridos, nos sentir dependente de Deus. Ai, padre, mas eu quero tanto conduzir minha vida, eu quero fazer as coisas conforme eu calculo, não sei o quê. Nós somos frágeis, não vai dar certo, uma hora ou outra não vai dar certo. Por quê? Se eu deixo Deus agir em mim, se eu tenho uma intimidade com Deus, uma vida espiritual sólida, né? Eu consigo, pelo olhar divino, que se chama sabedoria, eu consigo enxergar algo que pelos meus próprios olhos eu não conseguiria enxergar. Aí eu não faço bobagem. E aí o texto continua. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual a intenção do Espírito. Ou seja, aqui é uma questão trinitária, né? É uma questão trinitária. O Pai é a fonte de toda a bênção, de toda a realização humana. A figura do Pai. O Espírito é aquele que age na nossa interioridade para que nós peçamos ao Pai o que de fato é bom para nós. Então, o que está dizendo aqui? Aquele que penetra o íntimo dos corações, ou seja, a figura do Pai, ele sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus, ou podemos trocar a palavra, pois é sempre segundo o Pai que o Espírito intercede em favor dos santos. Ou seja, se eu me deixo mover por Deus, o próprio Deus quem vai executar o que eu preciso, Ele vai fazer o que eu preciso. Entendeu? Quando eu me deixo mover pelo Espírito, o Espírito me leva nos braços do Pai. No fundo, o Espírito e o Pai sendo um só Deus, é Deus quem age em mim. E olha, minha gente, uma coisa é certa, e nós precisamos ter convicção disso. Deus jamais erra. Se nós escorregarmos em alguma decisão, em alguma questão, em algum ponto da nossa existência, em algum ponto, foi porque nós assumimos a liderança, tiramos Deus do comando. Nós não podemos ter dúvida disso daqui. Deus, Ele é Deus porque Ele é onipotente, não erra. Ele é todo poderoso.
Qual o segredo de viver bem? Qual o segredo de ser próspero? Qual o segredo de fazer as coisas começar a dar certo porque não estão dando certo? Qual o segredo de fazer as coisas começar a dar certo? É deixar Deus no comando. Deixa Deus rezar por você. Deixa Deus te conduzir. E não é uma coisa abstrata, minha gente. É uma coisa concreta. Reze mais. Pare, silencie, feche os olhos, respire, sinta a sua respiração, converse com Deus. Senhor, o que fazer? Quando você começar a conversar mais com Deus, você vai perceber que nos sinais sensíveis, nos sinais sutis, Ele vai se mostrando para você. É uma questão de experiência, não é uma questão de teoria, é uma questão de experiência. E aí o texto continua de hoje, é um texto muito bonito, né? Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Se eu me deixo conduzir por Deus, tudo vai contribuir para o meu bem, para a minha felicidade, que é o ponto final da minha existência. Ora, então aí vem uma pergunta, né? Mas padre, então se eu tenho uma vida espiritual alicerçada, profunda, tanto na questão da emotividade, das emoções, mas também na questão do conhecimento da doutrina, das leituras, de me aprofundar nas coisas de Deus, ou de buscar o que é de Deus. Quer dizer então que tudo vai contribuir para o bem? Quer dizer que não vai ter mais provações, mais coisas ruins? Aí a gente precisa interpretar corretamente o texto, minha gente. Quem é que disse que somente o que é prazeroso, somente o que proporciona alegria é efetivamente bom para mim? Será que algumas dificuldades da minha vida, será que algumas tormentas, algumas intempéries pelas quais eu ainda passarei, será que de fato, se eu estou conduzindo por Deus, aquilo também não vai contribuir para o meu bem? Será que aquilo também não é bom para mim? Aí entra a questão da sabedoria. Deus, meus queridos, até mesmo do que é mal, do que é sofrimento, Deus extrai um bem maior. Santo Agostinho nos diz isso. Se eu estou me permitindo Deus me conduzir minha história, eu não tenho mais dúvida de que mesmo que aconteça algo ruim, eu estou nas mãos de Deus. Deus vai tirar algum bem maior daquilo. Ora, não é Deus que está conduzindo? Pode Deus me levar para um malefício se Deus não quer o meu sofrimento, se eu estou me deixando conduzir por Ele? Não pode. A gente tem que ter convicção, isso é uma questão de fé. Sabe, se a gente vai tendo convicção dessas coisas, quando acontecem as coisas ruins na nossa vida, as coisas não nos desmontam mais. Nós enfrentamos as coisas com mais serenidade, com mais tranquilidade. Por quê? Porque a gente leva a certeza de que Deus está na condução da nossa história. Consegue perceber? Por que às vezes eu aponto a Deus, eu questiono a Deus, eu me esperneio, eu esmoreço na fé? Por quê? Porque eu não estou deixando Deus conduzir. Porque se eu tivesse deixado Deus conduzir a história, mesmo no que aparentemente não está dando certo, eu teria a certeza de que a mão de Deus estaria lá. Ora, Deus está ou não conduzindo? Então, para a gente refletir um pouquinho, como que está a nossa fé? Será que a gente está deixando Deus ocupar o lugar que Ele quer ocupar na nossa vida? Que é a centralidade da nossa existência? Que é Ele orar por nós, é Ele pedir por meio de nós o que de fato vai ser bom para nós? Será que nós estamos nessa intimidade a ponto de deixar Ele fazer o que Ele quer na nossa vida? E o que Ele quer, às vezes, tem que passar por caminhos tortuosos. Então, para a gente se perguntar um pouquinho, né? E aí o texto de hoje continua. Aqueles que Deus contemplou com o seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, né, aqueles que Deus contemplou com o seu amor, ou seja, toda a humanidade, todo ser humano, né? Todo ser humano Deus predestinou, ou seja, Deus chamou para quê?
para ser a imagem de Jesus, que é o ser humano feliz, perfeito. Então todos os seres humanos estão predestinados a ser felizes, a ser plenos. Deus não deixou ninguém de fora do seu projeto. E o texto continua: para que este seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Ou seja, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que se tornou ser humano. Tornou ser humano para que por meio da humanidade dele nós pudéssemos conquistar a felicidade do céu. Ou seja, todo aquele que é semelhante a Jesus possui a possibilidade de ser feliz eternamente. Ou seja, todo ser humano, porque nós somos a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus. O pecado nos turva, mas nós somos criados assim. Aqueles que Deus predestinou também os chamou. Aos que o chamou também os tornou justo. E aos que o tornou justo também os glorificou. O que quer dizer com isso o texto? Primeiro Deus predestinou. Predestinou a quem? Todos os seres humanos a ser felizes. Mas ele não somente predestinou, como o que é predestinar? É desenhar. Está no projeto. Está num projeto que todo mundo ia ser feliz. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas não somente está num projeto. Deus foi lá e chamou o ser humano. Por isso que ele veio à Terra e se tornou um ser humano como nós. Para nos chamar. E aos que ele chamou, eles também tornou justos. É evidente que quando a gente se aproxima de Jesus, não tem jeito de não nos santificar, né? Automaticamente nós os santificamos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Então, partiu do projeto, mas saiu do projeto. Ele chamou para que a gente pudesse realizar esse projeto de felicidade. Mas para que a gente realize, a gente precisa se tornar justos, se tornar verdadeiramente imagem e semelhança dele, para que ele nos glorifique eternamente na felicidade. Então, meus queridos, esse é o caminho que Deus tem para nós. É um caminho de glória, de alegria eterna. Por isso, deixemos-nos conduzir por ele. Pare de tentar levar sua vida sozinho. Pare. Deixa Deus fazer, acontecer. Seja uma pessoa mais orante, uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa menos agressiva nos seus ímpetos. Seja uma pessoa mais tranquila, espiritualmente falando. Reflita mais, deixa Deus conduzir, reze mais. Peça para Deus o dom da fé e deixa Deus orar em você. Deixa Deus fazer em você o que Ele quer fazer. Você pode ter certeza que não é uma obra qualquer. É uma obra de alegria eterna. Que Deus o abençoe, meus queridos. Que Deus os abençoe a vocês, a toda a família. Este mês de novembro seja um mês repleto de bênçãos por parte de Deus nosso Senhor. E agradecemos também pelo mês de outubro que nós passamos. Pode ter sido muito bom, mas pode também não ter sido, enfim. De qualquer maneira, tenhamos gratidão no nosso coração. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.